na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez para o nosso programa. E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez, meu querido amigo Edmundo Silva, da Casa René Peça. E hoje o tema que ele trouxe para todos nós é a visão espírita das doenças psicossomáticas. Então vamos aprender o que é isso, entender. E ele vai falar aqui também do que são as doenças. E vai fazer, né, o que o Espiritismo fala também sobre as doenças psicossomáticas, o que Jesus, né, também falou, os ensinamentos, o Evangelho de Jesus, que nos alertou há muitos anos, há muito tempo, né, quando Jesus esteve aqui junto conosco, né, dos problemas que podem acarretar as doenças psicossomáticas. Então, o Edmundo vai dar aqui uma explicação boa aqui, ele, como bom psicólogo que é, né, e espírita, ele vai explicar para a gente aqui direitinho como é que acontece. Tá? Se você quiser fazer uma pergunta para o Edmundo sobre o tema, você pode mandar um zap para a gente, para o telefone DDD 22 998 84 4909. Está aí na telinha, tá? Pode mandar um zap que ele vai responder com todo carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Cristiane, lá do Centro de Amor e Caridade. E o tema dela é: Senhor, o que queres que eu faça? Então vamos aprender, né? O que Jesus quer que nós façamos, né? Vamos aprender mais um pouco sobre, né, o Evangelho de Jesus. Tá ok? Nós vamos falar aqui então das palestras, né, esta semana. Daqui a pouco, na Casa René Peça, às 8 horas da noite, Kátia Guzmão, minha querida amiga Kátia, lá do Amor e Caridade, o tema dela é Em Busca da Verdade. Quarta-feira agora, no Trabalhador de Jesus, às 8 horas, meu querido amigo Marcelo Turra vai falar sobre lugares assombrados. Então vamos entender o que é isso, né? Lugares assombrados. E esse tema vai ser o tema que o Marcelo está também marcado agora no mês de março, ele está marcado lá nos Ceareiros, e ele vai falar esse tema também, né? Vamos aprender o que é isso aqui, né? Lugares assombrados. Será que realmente existe assombração?
Existe fantasma, né? Não sei se existe, mas tenho medo. Tá ok? Eu não tenho aqui a palestra de domingo dos trabalhadores, porque eu não recebi ainda a programação. Então, essas são as palestras que nós temos esta semana, tá ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre um seminário bacana, importante, vai acontecer na Amor e Caridade com a minha querida amiga Carmen. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, vai ser agora em março. Vou passar daqui a pouco o dia, o horário direitinho, né, para assistir esse seminário. Então, vamos passar então rapidinho um apoio cultural e de volta já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos no nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Edmundo, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa aqui, né, entrar num clima bacana, gostoso, que os nossos amigos espirituais possam nos envolver, nos intuir o Edmundo, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tirar o máximo, né, de dúvidas que todos possam vir a ter. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode fazer, que estou aqui com o telefone aqui. É só passar um WhatsApp para a gente aqui e eu faço a pergunta ao vivo, tá? DDD 22 998 844909, tá bom? Pode fazer. Então vamos juntos então fazer a oração com o Edmundo. Boa noite a todos, internautas. Boa noite aos telespectadores.
ouvintes do programa Espiritismo em Foco. O momento da prece é um momento, como disse Gandhi, um momento de respiração, né? Gandhi falou que a prece é a respiração da alma. Vamos, nesse momento, permitir que nossas almas possam respirar, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a nosso Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, guia da humanidade, aos nossos mentores espirituais, responsáveis por esse programa, por todo esse trabalho que o Espiritismo, como um consolador prometido, vem desenvolvendo na superfície da Terra. Nesse momento, Pai amado, é em Teu nome, em nome de Jesus, em nome desses abnegados trabalhadores que rogamos a Tua presença. Tu disseste, Senhor, onde houveste 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu estarias entre elas. E é em Teu nome que aqui estamos, Jesus. Que essa luz bendita de Tua presença possa, nesse momento, fazer com que possamos sintonizar as esferas mais altas para emelharmos esse tesouro do conhecimento. Que nesse momento, Senhor, eu possa ser instrumento bendito na mão de Teus trabalhadores do bem, da luz, responsáveis pela implantação da regeneração na superfície da Terra. Envolva cada um de nós, Senhor, aqui nesse programa, cada lar que está aqui ouvindo, assistindo esse programa, e que, em Teu santo nome, Mestre, em nome de Deus, em nome dessa pleiade de trabalhadores, que possamos iniciar as atividades da noite de hoje na Sua santa paz. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vou falar aqui então do seminário que vai acontecer. Vai ser no dia 25 de março, tá? É um domingo, de 9 às 13 horas. É um seminário com a Carmen Silveira, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. E o tema, né, do seminário é O Cérebro do Século XXI, o Poder Mental do Espírito. Nós vamos falar aqui toda semana sobre esse seminário, que com certeza, né, vai ser muito, muito legal, muito bacana. Vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre o poder mental do espírito. Então, estão todos já a gente começar a se programar para o dia 25 de março, que é um domingo, tá ok? Então, vamos começar a trabalhar, meu amigo? Vamos lá. Vamos? A visão espírita das doenças psicossomáticas. Então, para a gente começar com esse tema, a gente tem que saber o que é. O que são doenças psicossomáticas? Explica para a gente aí. Nós vamos iniciar primeiramente comunicando, né, que nós não temos aqui a pretensão de abordar um tema tão profundo, tão vasto como são as doenças psicossomáticas. Mesmo porque nós temos a visão científica, a visão da medicina, da psiquiatria. Eu vou fazer uma abordagem psicológica, né, acerca desse transtorno, né, ou dessa enfermidade que vem hoje assolando a humanidade. Sem a menor pretensão de abordar, né, o tema na sua visão profunda, na sua visão... Na sua amplitude. Na sua amplitude, na sua totalidade, né? Vamos dar uma pincelada. A doença psicossomática, as doenças, né, psicossomáticas, elas são iniciadas na mente, no espírito, né, no ser pensante, nas emoções, no campo psicológico, só que ela não fica nessas áreas. Elas são jogadas ao corpo físico. Então, são doenças que se iniciam, né, são distúrbios, né, desequilíbrios ou dificuldades que se iniciam no campo das emoções, no campo psicológico, no campo da psique humana e são somatizadas, ou seja, jogadas no corpo físico. A palavra psicossomática tem uma junção de 2 outras palavras, né? Que é a psique, alma, e soma, né? Somática. Ou seja, as doenças que se iniciam na alma, na psique humana e são jogadas, né, exteriorizadas no corpo físico. Daí o nome psicossomática. Isso. Ok. Edmundo, essa doença é uma doença moderna ou ela sempre existiu e não era conhecida? Na realidade, diversas doenças, hoje elas são catalogadas, né? São estudadas, são separadas. Mas se nós fizermos assim, um estudo sobre a história da humanidade, a gente vai ver que as doenças psicossomáticas existiam, com outros nomes, com diversos nomes. Mas faz parte, né, dessa dificuldade humana de lidar com as adversidades
Cada espírito, né, com suas dificuldades, cada um com suas bagagens, também com suas facilidades. E se nós fizermos assim, uma avaliação por esse ponto de vista, a gente vai ver que, desde os primórdios da humanidade, o espírito tem suas dificuldades de se relacionar com o mundo, o exterior e consigo próprio. E, consequentemente, de somatizar no corpo essas doenças. E de onde é que veio essa doença? Caiu de paraquedas aqui, né? No mundo moderno? Porque a impressão que a gente tem é que é uma doença do mundo moderno, né? Um mundo moderno. Sim. Na realidade, né, a doença psicossomática é a doença da alma, né, do espírito, como eu falei. Quando o espírito está nessa desarmonia, nessa dificuldade que causa esse distúrbio, ou essa dificuldade, ele vai jogar no corpo físico. Então, na realidade, de onde veio essa doença? Vem do próprio espírito, do próprio ser, do próprio sujeito, né? Na visão psicanalítica seria o próprio sujeito. Na visão científica vem do próprio paciente. São dificuldades, né? Aí, alguns com características genéticas, porque aí há todo um contexto fisiológico e também social. Há toda uma dificuldade do espírito consigo próprio e com o meio que ele vive. Então, na realidade, de onde surgiu? Do próprio espírito, do próprio ser humano. Então, essas doenças viriam do somatório de todas as existências, de todas as reencarnações que o espírito teve? Seria o resultado, por exemplo, uma doença psicológica, psicossomática que tem hoje, seria por causa resultado dessas vivências, dessas reencarnações passadas? É interessante a tua pergunta, porque realmente a gente vai vendo que, por exemplo, numa casa que tem 5 pessoas, né, que viveram praticamente as mesmas situações e as mesmas dificuldades financeiras. A mesma educação. Mesma educação, a mesma forma de enxergar a vida, de entender. Alguns desenvolvem, outros não. Então a gente vai vendo que, na realidade, quem somos nós? Nós somos um somatório de experiências nesse ciclo de reencarnações, né? Essa migração da alma por diversos somas, que vamos tendo facilidades ou dificuldades de acordo com a experiência de cada espírito. E isso é tão interessante que até a doença psicossomática nos mostra como que existe essa individualidade do ser. E as facilidades que cada um encontra ou a dificuldade nesse processo de lidar com as adversidades da vida. Quando se fala em doença, normalmente a gente tem um medo danado de chegar perto do doente, de pegar essa doença. Então, essa doença psicossomática, tem como a gente pegar de alguém? É contagiosa? É contagiosa? É transmissível? Ela transmite pelo mosquito o Aedes aegypti? Olha, eu vou falar agora com você. Se transmitisse, ia ter muita gente doente. Porque, na realidade, ela não é contagiosa como um vírus, uma bactéria, um fungos, né? Nem transmitido por mosquito, por nada disso. Mas ela não contagia, né? Como esses fatores físicos, né? Como esses fatores biológicos. Mas ela pode afetar. É muito comum a gente ver na casa de uma pessoa, por exemplo, que fuma. A pessoa que não fuma é um fumante passivo, porque ela fica exalando aqueles elementos químicos causados pelo cigarro. Da mesma forma, uma pessoa que convive com alguém com depressão, por exemplo, que é uma das características, é uma doença que começa na psique e que vai, no decorrer do tempo, né, quando ela não é tratada, a pessoa vai desenvolvendo alguns sintomas físicos e sofre com isso. A pessoa que convive com um depressivo, ele vai sofrer de alguma forma, durante um processo de tempo, daquele problema que a pessoa passa, que outra pessoa passa. Mesma forma, alguém que tem um drogadito na família, né, que tem problema com drogas. É muito difícil aquele drogado não desestruturar todo o núcleo familiar. Alguém sempre vai sofrer as consequências. No caso das doenças psicossomáticas, não é transmissível, como um vírus, bactéria ou fungo, mas na convivência com a pessoa com esse distúrbio, dependendo do tipo da doença, do tipo de somatização que ela está fazendo, pode afetar, sim, o meio que ele vive. Desequilibra uma família inteira, né? Sim. Realmente, e a gente sabe, né, como espíritas, que
as pessoas que estão aí naquela família são pessoas que já vêm juntas há muitas e muitas reencarnações, né? E que não é por acaso que elas estão ali. Vamos supor que a gente conheça alguém que tenha essa doença psicossomática. Quem trata não é o neurologista, não é o cardiologista, não é o pediatra. Tem que ter um profissional específico para isso. É outra pergunta interessante, né, Marco, porque na realidade tem que ser uma equipe, né, multiprofissional, porque de acordo com o grau de evolução da doença, se ela já estiver sendo somatizada, né, a nível físico, por exemplo, uma psoríase, ela vai precisar de um dermatologista, né, de um médico, para acompanhar aquilo ali. Evidentemente que esse trabalho tem que ser em conjunto com um psiquiatra e um psicólogo. Quando ela é diagnosticada, ela tem que ser tratada com uma equipe multidisciplinar para que esse trabalho tenha efeito. Porque aí a gente está falando o seguinte, a doença começa na mente, mas a baixa imunidade já fez com que as defesas imunológicas daquela pessoa baixassem. Vem os vírus, que aí já está falando, a gente já está falando aí de nível físico. Então precisa de uma equipe multidisciplinar para que o tratamento seja bem feito, efetivado e haja uma possibilidade de cura, né, ou de melhora desse quadro desse paciente. Edmundo, meu amigo, eu tenho uma certa dificuldade de entendimento. Então, olha só, você falou que a doença psicossomática, ela vem na mente e pode, ou quase sempre acontece, fazer com que, com a baixa imunidade, nós tenhamos doenças físicas. Sim. É isso? É isso. E o que eu tô entendendo isso, mas eu não entendi que doença psicossomática é essa que vai fazer com que eu sofra tanto, a ponto de ter uma doença física. É o que essa doença psicossomática? É o que? É uma depressão? É isso? Também. Também? Também. Eu quero entender porque, Também é. porque quando eu Também. chegar em casa eu vou fugir dela. Né? Também, né? Você vê que a doença psicossomática inicia-se Como é que a gente conhece uma pessoa que está mente. com uma doença psicossomática? Ó, eu conheço o Renato, de repente ele tem, eu não sei, porque eu não conheço. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hein? Eu tenho? Eu vou falar para vocês. Muitos de nós aqui, eu estava pesquisando, em torno de 15 a 20% da população do mundo já está desenvolvendo algum tipo de doença psicossomática. Você vê que a coisa se inicia na mente, no distúrbio, numa dificuldade de relação dele com o mundo, com o exterior dele, consigo próprio, né? E pode levar a uma baixa de imunidade, pode desenvolver determinadas doenças que vão também passar a nível físico, ou seja, a baixa imunidade, a pessoa pode pegar um fungo, uma bactéria, um vírus, né, muitos resfriados. Tem gente que não para de ter resfriado, é um resfriado atrás da outro. Né? Por quê? Porque essa pessoa tem imunidade baixa. Mas o que ocasionou essa imunidade baixa? Às vezes a pessoa trata do corpo e se esquece de tratar da alma. O que eu quero falar aqui é que tem que ser um trabalho multidisciplinar. As pessoas têm que ver assim, com a sequência daquela doença. Às vezes é uma coisa que é comum, um resfriado, mas a pessoa não para do resfriado. O que está vendo? Por que ela está sempre com baixa imunidade? Uma pessoa muito estressada, muito cansada, pessoas com conflitos emocionais. Faz com que esse desgaste mexa com toda a estrutura fisiológica e a pessoa venha desenvolver doenças físicas. Sim, mas eu continuo sem entender o que é uma doença psicossomática. Eu quero um exemplo. Mas ele vai dizer já daqui a pouco. Eu quero saber. A gente tem que como entender. é que eu vou saber se eu tenho essa doença? O paciente descobre se ele tem ou não? O doente, ele sabe? Ou é alguém que descobre para ele, como um médico? Por exemplo, eu estou com essa doença, o sintoma é esse aqui, eu estou com essa doença psicossomática. Ele descobre ou ele obrigatoriamente tem que ir num médico para poder descobrir isso? Olha só, Marcos, por exemplo, se você vai para um médico, né? Ainda bem que hoje, graças a Deus, muitos médicos já têm essa visão holística, né? Essa visão holística do ser. Isso aí. É isso que a gente tem que estar atento. Quando o médico ele tem essa visão holística, ele vai lá e atende aquele paciente. Pô, vamos colocar um exemplo simples. Mês que vem ele volta com a mesma doença. Com a mesma doença. Aí, 15 dias depois, mesma doença. O médico que tem uma visão holística, ele vai falar assim, olha só, o que você deve fazer na tua vida? Que estresse é esse? Por que baixa imunidade é essa que qualquer resfriado que passa, alguém passa resfriado perto de você, a meio 1 quilômetro você já está pegando. Então, o médico, quando ele tem essa visão holística, ele vai
pedir para que a pessoa busque um profissional da área, do campo da psicologia, da psiquiatria, para poder ver o que está acontecendo na vida dele que faça com que ele baixe tanto a sua imunidade, suas defesas imunológicas, adquire tantas doenças. Eu estou dando exemplo aqui de um resfriado, mas pode ser diversas outras patologias que começam a nível psicológico, emocional, né, com esses conflitos nossos, e depois são somatizados no corpo como uma doença, uma virose, Então, uma coisa assim. O que isso quer dizer é o seguinte, nós somos espíritos antigos, de muitas reencarnações, que temos problemas sérios, a nível mesmo psicológico, né, de consciência, e quando reencarnamos, se nós não conseguirmos equilibrar esses problemas, isso aí vai somatizar, ou seja, de alguma forma vai se exteriorizar também no corpo físico, né? Isso é que é o que a gente tem que entender, né? Isso é um somatório, né? Que com certeza é o corpo físico que vai sofrer as consequências, né? Lógico. Agora, o Marcos, né? O Marcos ele fez essa pergunta, né, como se adquire. São fatores hereditários, pode contribuir, estresse, a dificuldade de se lidar com as adversidades, por exemplo, ódio, raiva, mágoa, solidão. E quando a gente fala de solidão, não é estar sozinho, não, né? Porque existe uma grande diferença de você estar sozinho para ter solidão. Tem pessoas que têm solidão, sofrem de solidão no seio familiar, na vida a dois, casado. Então, solidão é um estado de espírito. Então, pessoas perfeccionistas demais, exigentes demais, as pessoas que não sabem lidar com as diversidades, tudo isso leva a um nível de estresse alto, né, baixa imunidade, e aí, se ela já tem um fator genético, possibilita muito mais rápido essa pessoa desenvolver essas doenças, que muitos de nós já trazemos. Né? Muitos de nós já trazemos diversas doenças, mas que não são desenvolvidas pelo nosso equilíbrio ou que são desenvolvidas pelo nosso desequilíbrio. Aí uma pergunta, né, que também que é a consequência disso aí, pergunta, isso aí pode levar a óbito essas doenças? Pode chegar a um estágio tão sério, tão grave, desequilíbrio tão grande do organismo, né, do corpo físico, que a pessoa pode ir a óbito? Certamente. Se essa doença desenvolvida, porque quando a gente fala de doença psicossomática, são diversas doenças psicossomáticas que existem, que são jogadas, né, psicossomáticas, que são exteriorizadas no corpo físico, de acordo com a doença, se não tratada, e com a continuidade dela, e o enfraquecimento do organismo, certamente pode levar a óbito. É verdade. Como se adquire essa doença? Eu vou ficar insistindo nisso. Como é que eu pego essa doença? Como eu já falei, Marcos, fatores hereditários, estresse, vida agitada, perfeccionismo, pessoas exigentes demais, orgulhosas demais. Orgulhosa, vaidade, ódio. São sentimentos negativos que criam uma distonia psíquica que é muito difícil a pessoa não sofrer fisicamente dela. Você, por exemplo, com um momento de raiva, de discussão, você joga uma quantidade exacerbada de adrenalina, aí isso uma vez ou outra não vai ter problema, mas a continuidade disso vai levar a diversas doenças, gastrite, úlcera, todo, né? Mágoa, então, né, nem se fala. Então, são diversos fatores que podem desencadear a doença psicossomática. Se você falou que tem 15% da população já sofre disso, esses sintomas que você deu, 99% da população tem, cara. Com certeza. Então eu tô com a doença psicossomática. O Renato tem. Ué, não tem aquele ditado, né, que diz, né, como é que é filho de louco? Todo mundo tem um pouco. Não. Ele aqui é o psicólogo, né? O psicólogo sofre disso? Não. Bom, lógico. Se fosse assim, médico. Como é o nome do seu filho? Lucas. Lucas, me perdoa, eu tenho que cutucar ele. O Lucas fica assistindo em casa. O psicólogo sofre disso? Lógico, porque apesar de nós termos alguns conhecimentos, mas é um ser humano com limitações, nós podemos ter conhecimento em determinadas áreas e em outra nós não temos. Se fosse assim, médico não precisava se internar, não ficaria doente. Todos nós que somos da área da saúde, nós também estamos propensos a desenvolver essa doença. Inclusive, por exemplo, um psicólogo que não se trata, né, que não faz sua própria terapia, ou se não faz sua própria análise, ele é bem propenso a desenvolver diversas patologias. Eu, por exemplo, eu atendo, né, como psicólogo,
como psicanalista, mas eu tenho minha supervisão, né? Eu tenho minha própria terapia para poder lidar com aquela diversidade, com minhas próprias e com minha relação com aquela diversidade. Esse é um trabalho todo em conjunto que a gente faz para poder ter êxito num propósito de cura ou de melhora daquele quadro, daquele paciente. Então, todo um trabalho que é feito por trás aí. Você já falou para a gente que existe um grande número de pessoas que sofrem desse distúrbio, né? Esse número, assim, você tem em termos de número, de porcentagem? Ou é muita gente mesmo? Olha, segundo algumas pesquisas, está na mesma faixa, né? Segundo algumas pesquisas, na mesma faixa das doenças autoimunes, né? Que já é uma outra linha de conhecimento, né? Mas é em torno de 15% a 20%, mais ou menos, da população desenvolve algum tipo, né, de doença autoimune. Tudo isso? Uma quantidade enorme. É verdade. Agora, olha só, você está dizendo que tem em torno de 20% da população que sofre disso. Esses 20% procuram tratamento? Ou como todas as outras doenças que a maioria das pessoas passa batido e não procura o profissional adequado? Depende do grau, né? Eu tive doença complicada, essa doença psicossomática. Não, depende do grau do Por quanto a pessoa é. Olha só, por exemplo, vai depender de pessoa para pessoa, de situação para situação. Tem pessoas que convivem com doenças psicossomáticas a vida toda, né? Por exemplo, eu conheço um rapaz que ele tem uma psoríase, ele convive com aquele ali, já falei com ele algumas vezes, faz um trabalho multidisciplinar, vai num teu dermatologista, mas busca um tratamento psicológico. Mas essas pessoas normalmente não querem dar conta, né? Porque quando você faz uma terapia profunda, uma análise profunda, você vai ter que dar conta das suas próprias questões. É você com você próprio. Tem pessoas que é muito comum, pessoas que não gostam de ficar sozinha. Por que não gosta de ficar sozinha? Porque ela não gosta de ficar com ela própria. Então, a gente vai vendo as dificuldades de cada ser humano. Tem pessoas, de acordo com a doença, não vão buscar ajuda. Ou então só vão buscar ajuda em último caso, quando estão sofrendo muito. Tem pessoas que vivem com dor de cabeça a vida toda, enxaquecas incuráveis. E ela só vai no médico, fica tomando só os analgésicos, mas ela não busca, né, dentro dessa visão multidisciplinar, dentro dessa visão holística, profunda, esse ser que somos nós, que somos compostos de diversas dimensões, para tratar outras áreas do corpo, que são as áreas, né, emocionais, psicológicas, afetivas, intelectuais, esses diversos corpos, como diz Joana de Ângeles, a veneranda, mentora espiritual do nosso grande médium Divaldo Pereira Franco, quando ela fala que nós somos seres holísticos, nós somos seres compostos de diversas dimensões. E a grande finalidade da cura, do tratamento, é tratar não só o corpo físico, mas essas dimensões, para que haja uma harmonização dentro dessas dimensões, para que a pessoa possa ter uma vida saudável. Mas, infelizmente, né, e principalmente no Brasil, né, a dificuldade que a gente tem aqui de tratamento físico já está difícil, imagina psicológico, emocional, né? É verdade. Não há um investimento, não há são poucas, essa área infelizmente, não é muito, né, uma área muito restrita ainda de verdade. acesso. A grande culpa também, uma grande parcela da culpa é do próprio indivíduo que não procura o profissional adequado. Eu me coloco nessa situação. Estou há 6 meses com uma dor. Há 6 meses, hoje é que eu procurei o médico. Estou há 6 meses. E ele olhou para minha cara: meu filho, você está sofrendo por quê? Essa dor aí é a coisa mais fácil de curar. Eu, doutor, fala uma coisa dessa, não. É verdade, é que a gente fica com aquele... A gente fica adiando. É verdade. Se eu estou com dor e fiquei adiando 6 meses aí no médico, tu imagina se eu tenho uma doença psicossomática? Vou levar 200 anos para ir no médico, como psicanalista. Se acha que chegar ao ponto de paralisar, nem tem jeito, né? Mas, eu, por exemplo, hoje eu acordei com os olhos vermelhos, irritado, né? E eu vi que tinha secreção. Eu o que está acontecendo e tal? Fui a um oftalmologista. Já fui medicado, ele pediu para lavar, foi irritação, você coçou, a mão suja, alguma coisa assim que eu fiz, que criou essa situação desagradável nos olhos, começou a irritar os olhos. Ele já passou um colírio específico, então eu já estou melhorando. Ou seja, a gente não pode... Aí eu falo para vocês, é de pessoa para pessoa.
a gente tem que buscar esses profissionais, né? Cada um na sua área. Nós temos pedreiro que faz trabalhos maravilhosos, nós temos carpinteiros, nós temos os psicólogos, nós temos os médicos, né? Aí o médico se divide em várias, né, áreas da medicina, os oftalmologistas, pediatras. Nós temos que buscar recursos quando aquilo realmente nos incomoda, quando a gente não tem que estar vivendo, nós não estamos aqui para sofrer, nós temos que buscar os recursos que o Papai do Céu, né, propiciou através desses profissionais para amenizar nossas dores e nosso sofrimento. Não fazer igual o Marco, ficar 6 meses sofrendo aí com uma dor que o médico falou, isso aí, se você tivesse tratado... Mas Edmundo, existe um culpado, é o Renato. O Renato falou que eu tinha que sofrer porque na outra encarnação eu fiz muita maldade. Então você tem que voltar a começar a estudar o Espiritismo, porque você não aprendeu nada. Ó, você começou a falar de Joana de Ângeles, de uma série de nomes aí, e eu vou então começar a fazer uma pergunta. Qual é a relação do Evangelho de Jesus com essas doenças atuais? A relação é que Jesus, no seu apostolado, né, no seu messianato aqui na Terra, ele deixou todo um legado de conscientização, através das diversas experiências que ele vivenciou. Nas diversas passagens bíblicas, nós vamos encontrar assim, a receita para que a gente possa aprender a lidar com essas adversidades. Infelizmente, nós não temos essa visão profunda, essa visão transpessoal. E a gente lê a Bíblia por ler a Bíblia, ou por passagem, ou para decorar e achar que isso é suficiente. Não. Ali nas passagens de Jesus, tem ensinamentos que, se nós observarmos bem, com profundidade, a gente vai ver que existe ali a receita para amenizar e curar diversas enfermidades. Todo remédio está aí no Evangelho. Na realidade, ali tem o receituário para todo sofrimento. Nós aqui não conseguimos enxergar nem entender muitas receitas que ali estão. Aí tem tudo, né? Não passou nada. Tudo aí você consegue, né, encontrar. Bom, já que o Marcos falou tanto nessas doenças, né? Eu queria saber alguns tipos de doenças. Você tem aí algum... Fala alguns nomes de doença aí que está doido para saber. Eu estou ansioso para saber quais são as doenças psicossomáticas. Fiz essa pergunta, você me enrolou e agora vai ter que responder nada. Agora, essa ansiedade minha é uma doença psicossomática? Você vai ver. Pode ser. Pode ser. Se estiver atrapalhando, porque causando mal ao seu organismo, pode claro, ser, desde o início do programa eu estou ansioso, cara, querendo saber. Tudo que causa problema no organismo não é bom para já estou até tremendo aqui, ansioso. Quer dizer, então, quais são esses tipos aí? São muitos tipos? A depressão é uma delas? Sim. A depressão, se nós observarmos bem, a depressão, ela começa no corpo, mas ela começa na mente, né? Mas ela não tratada, ela vai sendo somatizada com diversas... Porque ela baixa também a imunidade, né? Então ela vai ocasionar. Mas assim, tem algumas doenças como psoríase, né? Eu até fiz uma relaçãozinha aqui, ó. Fibromialgia, alguns tipos de úlcera, principalmente aquelas úlceras nervosas, síndrome do intestino irritável, alguns tipos de hipertensão, quando não é congênita. A maioria, você pode ver que a pessoa faz... já foi feito testes, quando a pessoa, inclusive com 3 grupos de pessoas, um grupo que tinha que resolver as questões através do diálogo, outro grupo que teria que ficar quieto e outro grupo que teria que reagir. É interessante como que o grupo, né, quando apresentaram as questões para o grupo resolver, questões aí controversas, questões aí de embate mesmo, o grupo que estava preparado, né, que foi designado a dialogar, a conversar, o nível de pressão arterial não teve alteração. O grupo que ficou quieto desenvolveu pressão arterial aumentada. E o grupo que também partiu para a pancadaria também sofreu alteração arterial. Então a gente vai vendo que uma grande parte do problema de pressão arterial tem um fator que é emocional. Doenças autoimunes, como eu falei, porque o que é doença autoimune? A pessoa pode trazer essa carga genética, né? Pode trazer essa leitura, né,
nos seus genes desenvolver essas doenças, só que muitos não desenvolvem. Mas outros desenvolvem porque é na dificuldade da relação consigo e com o meio ambiente, que são os fatores externos, ela pode desenvolver as doenças. Por isso que eu classifiquei ela também como doenças psicossomáticas. Aí nós temos a tireoide de Hashimoto, a artrite reumatoide, vitiligo, lúpus eritematoso sistêmico e por aí vai, né? Fora, né, outras doenças aí que a gente pode enumerar. É uma quantidade enorme, alguns resfriados constantes, que a pessoa não é curada porque não consegue sair daquele quadro de baixa imunidade, enxaqueca, dores musculares, taquicardia e por aí vai. É uma infinidade O de vitiligo sintomas. pode ser derivado de uma doença psicossomática? Com certeza. Muitas pessoas que tratam do vitiligo, quando elas têm uma melhora grande, quando, né, elas se tratam também dentro dessa visão multidisciplinar, quando ela tratada também a alma, né, o espírito, o psicológico, né, as suas emoções. A gente pode ver que muitas das doenças do vitiligo, mesmo aquelas que trazem fatores genéticos, muitos não desenvolvem. Filhos do mesmo pai não desenvolvem, e outros desenvolveram. Por quê? Cada um de nós somos esse somatório, como o Renato colocou bem aí pra gente, somos um somatório de experiências e vivências que nos possibilita hoje termos facilidade ou dificuldade de lidar com a diversidade, né? Tanto exterior como consigo próprio. Aí a gente desenvolve ou não, mesmo trazendo essa carga genética. E se a pessoa tiver vitiligo e fazendo o tratamento, o vitiligo desaparece? Não o tratamento físico, mas o psicológico? Ele paralisa, né? Quando ele não regride, né, quando ele não regride, quando ele não vai diminuindo, né, ele tende a paralisar ali, parar. Estaciona. Então o Marcon Jefferson fez tratamento com você. Grande Marcon Jefferson, adoro aquela música dele. Eu tenho uma pergunta aqui, 2 páginas de perguntas, não é minha, mas eu vou ler para você. Você pode fazer uma correlação entre o comportamento ou o estado emocional e psicológico com os ensinamentos de Jesus, o espiritismo, a visão psicossomática e a visão científica comum, que resulta em doenças dessa natureza? Olha, até para entender essa pergunta eu tive que ler umas 3 vezes. Vou ler de novo. Não, porque quem está assistindo boiou. Você pode fazer uma correlação entre o comportamento ou o estado emocional psicológico com os ensinamentos de Jesus, o espiritismo, a visão psicossomática e a visão científica comum, que resulta em doenças dessa natureza? Ódio, mágoa, preguiça, dúvida, violência, falta de fé e depressão. Falta de fé é doença? Ele vai dizer agora, ele vai explicar tudinho pra gente agora. Agora ele tem que botar né, as ideias agora aí para explicar pra gente aí. Não, dessas aqui, eu garanto que umas 4 eu tenho. É porque é importante, né? A gente tem que botar sempre os ensinamentos de Jesus. Eu quero que você fale sobre isso, né? Explica pra gente aí, o que tem a correlação com os ensinamentos, com a ciência? Fala pra gente aí. A doutora Suzanne Sullivan, uma neurologista irlandesa, ela observou que determinados pacientes seus traziam determinadas enfermidades que não eram assim explicadas pela medicina. Por exemplo, ela tinha uma paciente cega e ela submeteu essa paciente a diversos exames de ponta. Ou seja, ela fez os exames neurológicos, nenhuma área neurológica dela era afetada, exames ópticos da visão, ou seja, fisicamente a sua paciente não tinha nada que pudesse ocasionar aquela cegueira. E é interessante que no decorrer do tratamento com ela, ela passou a observar que essa paciente tinha graves conflitos emocionais que estavam relacionados diretamente ao ver, ao enxergar. E esses conflitos emocionais, de alguma forma, impossibilitavam essa sua paciente de ver. Então, a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa que tem ódio, né, que nem você citou aí, ódio, mágoa. O que Jesus falou? Se nós formos fazer uma visão
cristã, uma visão evangélica, é uma visão profunda do Evangelho de Jesus. Perdoai os vossos inimigos. Jesus não falou para a gente perdoar só os amigos, não. Perdoai os vossos inimigos. E é fácil perdoar inimigo? Pergunto a vocês. Não é fácil. Muito difícil. Por que Jesus falou isso? Porque ele já tinha essa visão transpessoal profunda, que hoje a ciência está mostrando o quanto o ódio e a mágoa pode acarretar em diversas doenças. Por exemplo, o que é a psicossomática, o espiritismo fala sobre mágoa? Nós vamos pegar agora Joana de Anjos, que eu gosto porque a Joana de Anjos tem essa visão psicológica, né? Transpessoal, acerca de determinadas doenças. Joana de Anjos, lá no livro Autodescobrimento, ela fala que quando a mente elabora ressentimentos, conflitos, ressentimentos, mágoas, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam células dos seus automatismos que degeneram, causando doenças e tumores de várias espécies, especificamente cancerígenos. A gente está vendo que a contribuição do Espiritismo, de Jesus, né, já foi profunda, quando ele fala para a gente perdoar os inimigos, ou seja, tira o ódio de dentro de você, a mágoa e o ódio. A gente vai vendo que o Espiritismo vem esmiuçando cientificamente, mostrando, porque o Espiritismo tem esses 3 aspectos, né, filosófico, científico e religioso, mostrando que os ensinamentos de Jesus, né, pautado nos ensinamentos de Jesus, o ódio e a mágoa pode levar a diversas doenças, especificamente cancerígenas. A psicossomática vem mostrando que a hipertensão, angina, taquicardia, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, vem sendo jogado ao corpo por causa de mágoas e ódio, raiva. E se nós formos agora na visão científica, a gente vai ver que diversas linhas científicas já estão provando que o ódio leva ao câncer. É interessante que um médico lá de Araruama acompanhou uma senhora que eu também conhecia, que é vizinha de uma grande amiga minha lá de Araruama. E essa senhora, ela se separou do marido, né? O marido conversou com ela, que não dava mais para manter esse relacionamento e tal, mas que não iria desampará-la, porque ela tinha um problema num dos pés e tinha uma filha menor. Falou que iria dar pensão e que deixaria o sítio, a casa, para ela. Mas que não dava mais para viver essa relação, né? Essa vida a dois com ela, porque ele já estava apaixonado por outra pessoa, tal, e por aí vai. Essa senhora não aceitou essa separação. Ela passou a beber, e pela primeira vez na minha vida eu vi uma pessoa, assim, cair no chão e dar gargalhada de ódio, falando que o marido iria pagar. Essa senhora, em menos de 6 meses, desenvolveu um câncer na garganta, e o médico, né, falou uma coisa muito engraçada, muito interessante, né? Engraçado. Foi uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu digo engraçado porque a gente quase não vê médico, né? Graças a Deus agora está aumentando o número de médicos com essa visão transpessoal. Mas aquele médico não era espírita, ele falou assim, o ódio matou. Ela fez foi o ódio que matou essa senhora. E ela fez um câncer, olha só, na garganta, que é o centro das emoções, nós temos esse ponto de força, né? Muitos chamam de chakra, na garganta, que é o campo ligado à fala, às emoções, e ela desenvolveu. Então a gente vai vendo que como que Jesus falou, perdoai vossos inimigos, como que é profunda a visão de Jesus, e como que Jesus e o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo traz essa visão rediviva, traz a cura, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É verdade. Uma coisa também que tem investido muito, a gente tem visto, né, assistido, infelizmente, muitas notícias, é sobre o suicídio. Né? Tem ocorrido números de suicídio muito grandes. Isso aí também tem uma causa por que as pessoas estão se suicidando tanto? Com certeza, né? Por exemplo, a gente está vivendo um mundo de competitividade, um mundo de, infelizmente, sem líderes, né? Sem líderes. Quando tem líderes, são líderes que não estão de acordo com essa visão de amor global. Então, o ser humano hoje está encontrando muita dificuldade de relacionar-se consigo próprio e com o mundo. E muitas pessoas
infelizmente, parte para esse ato sem estarem atentos ao que Jesus falou. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quando Jesus quis falar vida em abundância, porque quando nós falamos de Jesus, não podemos pensar só nessa visão assim, Jesus como homem. Jesus é a personificação do sentimento sublime, do desprendimento, da liberdade, né, do não julgamento. Ou seja, se nós tivermos essa visão, a gente não cometeria um ato como suicídio, um ato tão delituoso como suicídio. Então Jesus ele falou, eu vim para que tenha vida em abundância. Ou seja, ele não só falou, ele vivenciou, foi em prática, Jesus colocou em prática essa forma de viver livre, desprendida. Infelizmente a gente está, o quê? Dentro de um consumismo, né? A gente só compra, quer e vai cada vez mais sendo sufocado por esse consumismo demoníaco que vem devastando, né, numa sociedade capitalista. E quando as pessoas não conseguem ter isso, porque isso é tido como uma visão de sucesso, elas, quando não se vê aptas a conseguir aquilo que socialmente todos almejam, ela parte também por esse ato. E de tanto isso, né, aí a gente está falando aí de uma visão material, mas também tem os conflitos emocionais. Por quê? Porque infelizmente não vivemos como Jesus viveu. Por isso, quando perguntaram, né, a Kardec perguntou aos espíritos, né, qual o nosso modelo e guia, eles simplesmente responderam, Jesus. A visão espírita, né, do suicídio é que não há morte. O espírito, né, vem seguindo o evangelho do Apocalipse de João, quando fala, onde está, ó morte, onde é que estás tu? O último aguilhão ser vencido é a morte. Então o Espiritismo veio trazer essa visão que não existe morte. Acaba-se o corpo, mas o espírito continua. Então a contribuição do Espiritismo dentro dessa visão é que você não vai morrer. Você vai se desfraldar desse corpo físico, mas você não vai morrer. A visão psicossomática, né, uma melancolia profunda. A visão da ciência é desequilíbrio psíquico. A gente vai vendo como que Jesus e o Espiritismo vêm contribuindo para que esses atos delituosos, tanto para si mesmo como para o outro, que é o caso do homicídio também, não seja cometido por aqueles que seguem realmente Jesus. Eu disse há pouco que eu estava ansioso para que você dissesse algumas doenças psicossomáticas. Aí você entrou agora falando de Jesus. Já vou entrar na minha ansiedade. Qual o ensino de Jesus sobre a ansiedade? Finalmente chegou, né? O ansioso aí. Me fala logo que eu estou ansioso. Olha só, né? A ansiedade é considerado hoje praticamente o mal do século. Vivemos numa sociedade ansiosa. Aí a gente pergunta, ansioso para quê? Por quê? Muitas das vezes a gente está vendo uma palestra e quer que a palestra termine logo. E a gente começa a olhar para o relógio. Você está vendo um programa aqui, eu acredito que com certeza muita gente está vendo o programa e deve assim, será que vai até que hora? Será que vai acabar? Será que vai falar disso? A gente está vivendo os nossos jovens, as crianças, a gente está vendo as pessoas aceleradas. E, infelizmente, as pessoas deixam de viver o presente. Porque o que é ansiedade, né? Ansiedade na realidade, você querer viver o amanhã ou o futuro se esquecendo do hoje. Quanto maior a ansiedade, menos se vive o presente. E o futuro existe? Nós não sabemos. Ninguém sabe do que vai ser amanhã. Se estaremos vivos amanhã. Ninguém sabe. E a gente vive nessa busca desenfreada. Falar de Jesus é interessante, porque Jesus tem uma passagem dele que é fantástica quando ele fala assim, observar os lírios do campo e as aves dos céus. Né? Quando ele fala do lírios do campo, ele fala que nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Quando ele fala das aves do céu, ele fala que não fiam, nem tecem, nem juntam em celeiro. E Jesus, né, e o Pai não deixa nenhum deles passar fome. E ainda faz a comparação conosco. Será que nós não valemos mais do que eles? Como seres humanos?
Aí Jesus não quis desmerecer outras espécies, mas nós, como seres humanos, já nesse estágio de evolução hominal, será que nós não valemos mais que ele? Então a gente vai vendo que estamos sofrendo porque não observamos os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus falou isso, Jesus tinha uma visão extremada. Ele não quis dizer para a gente não pensar no amanhã, não fazer nada, não é nada disso. Mas para que nós não nos preocupássemos tanto. Porque a ansiedade hoje está sendo, assim, considerado um mal do século. Qual a visão do Espiritismo? Né? O Espiritismo fala que a gente traz Jesus de volta, falando que a gente não tem que estar preocupado com amanhã, que nós temos que vivenciar hoje, o amor hoje, o momento é hoje, é agora. Qual a contribuição, qual a visão psicossomática? Vem através, né, de distúrbios fisiológicos, porque esse conflito começa na mente, começa ataque cardíaco, nó na garganta, né, pensamentos acelerados. Qual a visão científica da ansiedade? Aí é só a gente entrar lá no CID-10, DSM-4, que são os livros que catalogam esses distúrbios de transtorno de ansiedade, e a gente vai encontrar um montão de Fs, F, porque a ansiedade está se generalizando tanto, está se ampliando tanto, que já está sendo catalogada, sempre está aumentando um Fzinho no código DSM-4 e CID-10. Então a gente vai vendo que Jesus, o Evangelho de Jesus tem a receita, né? Porque a gente, sabe, observa a vida, observa a natureza, tal, calma. Freio de mão, vamos devagar, mas vamos continuar. Curtir o momento. Curtir o momento, curtir aqui o programa, curtir a tua casa, curtir o teu esposo, curtir teus filhos, tua esposa, né, teu lar, viver aquilo que você já usufruiu. Ver cada dia. Cada dia. É interessante, Renato e Marco, que muitos de nós, a gente nem usufrui daquilo que a gente tem dentro de casa, que é aquilo que a gente já conquistou e a gente já está pensando lá na frente. É muito comum a gente não saber nem... Você pega um aparelho de televisão, outro dia eu fui descobrir que a televisão minha, ela grava programa. Por exemplo, eu estou assistindo aqui, o programa está sendo aqui ao vivo e eu poderia gravar de tal hora a tal hora. Ou seja, eu já estava pensando em comprar um gravador. Olha que coisa que a gente vive. Às vezes a gente tem um carro, não se utiliza nem o potencial do carro, já está pensando em comprar outro. E a gente vai vendo isso, pessoas que acabou de comprar um carro, já está assim, não, que eu quero trocar o ano que vem. Meu Deus, você nem usufruiu daquele carro. Tem garantia de 5 anos, mas você não quer curtir dentro de 5 anos para não desvalorizar, porque a gente está nessa máquina mortífera que é o consumismo, infelizmente. É o ter e não ser, né? Esse é qual é o problema. A pessoa quer ter e achar que vai encontrar a felicidade tendo, e a gente sabe que não é por aí, né? Nós vamos passar então rapidinho agora a um apoio cultural para o Edmundo aqui tomar uma aguinha, a gente volta já, é rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim.
fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Edmundo, essas doenças psicossomáticas, né? Você já falou, complementa aí, qual o tipo de doença que pode advir disso? Esse ritmo louco que você falou aí de correria, de ansiedade, de as pessoas quererem ter, e as pessoas não medem, né? Não pensam no próximo. Né? Como você está falando do Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus disse amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, se colocar no lugar do outro, as pessoas não se fazem isso. As pessoas vão atropelando, as pessoas querem um objetivo, querem um foco, querem uma posição no trabalho, ele não quer saber, né? Ele pisa naquele que está atrapalhando ele para conseguir esse. Isso tudo contribui para que essa doença aumente cada vez mais. E qual é que seria a cura? O que Jesus falou sobre isso aí que pode aliviar, né? Toda essa loucura realmente que é essa vida, como o Marcos falou, né? Que é a vida moderna que realmente as coisas estão muito aceleradas hoje em dia, né? É tudo para ontem. Como é que explica para a gente aí, dá um apanhado para a gente aí sobre isso. Se nós formos observar, diversos fatores, né, contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. Por exemplo, né, o consumismo, poluição, a competitividade hoje, que é enorme, inversão de valores, isso é terrível, porque a gente tem que estar muito atento, explicando muito aos nossos filhos, né, o que é certo, o que é errado, o que também está sendo cobrado demais, o que é, o que não é, fazendo sempre parâmetros, essa vida louca, agitada, né, essa falta de vivência, como o Renato falou, da caridade, do amor ao próximo, que cientificamente a gente sabe que as pessoas que amam mais sofrem menos. Então a gente vive numa busca tão desenfreada, tão louca, que a gente se esquece até de nós mesmos. É muito comum a gente, às vezes, desenvolver algum sintoma e nós nem observarmos. Desenvolver algum tique, uma mania, e outra pessoa que fala para você, você está com a boca torta, você está com não sei o quê. Que a gente, às vezes, não para nem para olharmos a nós mesmos. Então, determinados comportamentos nossos, determinados posicionamentos, determinadas formas de viver, forma de enxergar a vida, determinados condicionamentos psicológicos, tudo isso realmente vai assim influenciar. O que eu quero dizer é que, na realidade, assim, não é que todas as doenças, ela com certeza vai ter uma origem também na psique humana. Lógico, não é que a gente sabe que vírus, bactéria, febre amarela, são doenças físicas, né, que são transmitidas por vírus, por fungos, bactérias, seja o que for. Existem as deformidades congênitas,
Existe um montão de outras doenças que realmente são do campo físico. O que não dá mais para a gente deixar de olhar, deixar de ter, é essa visão holística, essa visão transpessoal. Nós somos seres que temos nossa dimensão psicológica, nossa dimensão intelectual, nosso campo sentimental, nosso campo ligado às emoções. E hoje a medicina, né, o psicólogo, o profissional de saúde, ele tem que ter essa visão holística para que possa realmente solucionar, amenizar ou curar determinadas enfermidades que vêm acometendo a humanidade. E é bom que se tenha essa visão. Nós não podemos, e nós, especialmente seres humanos, não podemos esquecer que temos essa dimensão, que temos esses conflitos internos, que tem que ser trabalhado, porque não dá mais só para a gente ficar indo a médico, às vezes uma enxaqueca que nunca tem cura, um resfriado que nunca tem cura, uma doença de pele que está sempre voltando. Temos que buscar um médico, sim. Temos que nos tratar, buscar um psiquiatra, mas nós não podemos não podemos deixar de ter essa visão espiritual, essa visão profunda e holística acerca das nossas próprias dificuldades. O que eu quero dizer é que nós temos que estar atento para que a gente possa viver bem, viver vida em abundância, como diz Jesus. Porque determinados comportamentos, por exemplo, eu até fiz algumas anotações aqui, por exemplo, a dúvida, pessoas que têm muita dúvida. Jesus falou, seja o seu falar se ensina ou não. Ou seja, as pessoas às vezes ficam na dúvida, tem dúvida de tudo. A visão do espiritismo, né? Se a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente tiver que errar, a gente vai errar, porque são os nossos erros. O erro, o que é o erro? É uma forma didática de aprendizado. O bom é que a gente não erre mais, mas a gente vai cair, levantar, e até uma hora a gente vai aprender a acertar. É interessante o exemplo de Thomas Edison, quando ele foi interpelado por um de seus assistentes, falou, o senhor já errou aí mais de 800 vezes e tal. Ele falou assim, eu não errei 800 vezes, e eu descobri mais de 800 formas para aquilo não dar certo. Ele descobriu mais de 800 formas daquilo não dar certo. Ele não viu aquilo como erro. Então a gente, infelizmente, às vezes erra e já se condena, que é um outro, assim, uma coisa devastadora. A autocondenação, a culpa. Nós temos que transformar a culpa hoje, dentro dessa visão transpessoal, em responsabilidade. Bom, se eu fiz aquilo e aquilo teve aquelas consequências danosas, não vou fazer mais. Mas eu preciso me perdoar, pedir perdão àquelas pessoas e me libertar. Então a pessoa que tem dúvida fica nessa sabe? A visão do Espiritismo qual é a visão do Espiritismo? Aprendemos com os erros. E se erramos, vamos nos corrigir. A visão da psicossomática, né? Tontura. Normalmente a pessoa já começa, tem muita tontura, tá? Cabeça meio oca, meio estranha. A visão científica, labirintite. A violência, quando Jesus deixou bem claro, né? Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando Jesus fala da terra, a terra da promissão, que nós espíritos sabemos que é um mundo de regeneração. Então, olha o Evangelho de Jesus, como é que ele vem carregado dos ensinamentos. A visão do Espiritismo, né? Campo vibratório espiritual, sintonia psíquica com espíritos desequilibrados, que vão trazer consequências danosas. Então o Espiritismo traz também, assim, junto com o ensinamento de Jesus, essa visão de quando a pessoa é violenta, ela traz esses espíritos para próximo que se afinizam com elas. Qual a visão psicossomática disso aí? Taquicardia, hipertensão, distonias psíquicas, né? Palpitações. Como a ciência enxerga isso? Né? Nervosismo, estresse. A falta de fé, por exemplo. Jesus falou, se tiveres uma fé, tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um mínimo de fé, um mínimo de certeza, vocês direis a um monte, passas daqui para colar, sem hesitar seu coração, e isso irá acontecer. Quando ele fala disso, né, é dessas montanhas de dificuldades que a gente traz na nossa existência, nas nossas relações. E quando Jesus fala de fé, ele fala, tua fé te curou. Ou seja, Jesus mostra que a fé, quando a pessoa tem essa certeza, né, e está nessa sintonia de amor, a cura, ela vai ser estabelecida no corpo físico.
É porque a gente só tem uma visão da cura física, mas a fé se inicia onde? No campo da emoção, do pensamento, do espírito. É o espírito que gerencia o corpo. Então, quando a gente fala assim, Jesus fala, sua fé te curou, essa fé iniciou-se dentro daquele que foi curado. E ele jogou para o corpo. Olha a visão psicossomática. Então, dentro da falta de fé, né, a visão psicossomática, medo, né? Pessoas que têm muito medo, medo de tudo, falta de fé. Dentro da visão científica, pânico. Da mesma forma, depressão. A visão de Jesus, né? Tenho-vos ditos para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já falava dessas dificuldades que nós iríamos encontrar na atualidade. No mundo tereis aflições. Então, a gente tem que estar preparado para esse embate. Mas Jesus fala, eu venci o mundo. Mas como que ele venceu? Pela caridade, pelo amor, pelo desprendimento. Ou seja, a receita está lá. A dificuldade é nossa. Qual a contribuição do espiritismo, né? Sintonia espiritual, pensamentos, palavras e atitudes. Se nós observarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, nós teremos sintonia com o Espírito, né? E a vivência da caridade, nós estaremos em sintonia com os espíritos superiores. Eu sempre falo, quando a gente desenvolve algum trabalho social nas casas espíritas, você está fazendo o bem, mas o bem inicial é para você mesmo. É como se você estivesse na escuridão e acendesse uma luz. Quando você acende uma luz para iluminar o outro, o primeiro a ser iluminado é você. Então, olha que visão profunda do espiritismo. Sintonia psíquica, faça o bem e você não entrará dentro dessas crises depressivas. Se entrega ao amor, à caridade, né? Mas com coração, menos palavras. Às vezes eu fico muito chateado comigo mesmo, né? Eu vejo alguns oradores que a gente fala muito. Será que nós estamos fazendo? Às vezes eu estava até pensando assim, eu vou dar um tempinho para esse negócio de fazer programa, de fazer palestra, porque acho que eu estou precisando mais me colocar em prática, sabe, falar menos e fazer mais, porque a gente vê muitas pessoas falando, e a gente vê muito pouco movimento. Eu fico vendo até o programa aqui com determinadas dificuldades financeiras. Será que nós espíritas teremos que deixar o programa acabar? Será que nós não podemos nos unir? Porque quando a gente fala de caridade, é um programa que atinge um nível profundo de pessoas, né? Há uma abrangência através dos meios de comunicação muito grande e pessoas que podem estar assistindo. Quantas pessoas assistiram que foram beneficiadas com uma palavra, com um conhecimento trazido pelo programa? Qual o movimento que a gente está fazendo? Então eu estou vendo que às vezes a gente fala muito e age pouco. E eu também me coloco nesse lugar. Então, qual a visão da psicossomática, da depressão, né? Tristeza profunda ou euforia, né? Porque há uma oscilação na depressão. Depressão não é só quando a pessoa está para baixo. Insônia, né? Melancolia. E a visão científica, transtorno bipolar do humor, né? Que tem essa visão científica. Mas a gente vai vendo que o Evangelho de Jesus traz essa receita. Se nós seguíssemos o Evangelho na sua totalidade, nós estaríamos muito bem de vida, a nível emocional e a nível físico, com saúde do corpo e da alma. Edmundo, meu amigo, qual a contribuição do Espiritismo na prevenção e cura dessa doença? Do Espiritismo, como o Espiritismo, né, traz Jesus redivivo, ele traz na sua base o medicamento, o remédio necessário para evitar o sofrimento daqueles que concebem essa ideia. Porque o Espiritismo é um nível de consciência, traz, né, um nível de consciência profundo. Tanto que foi perguntado por Allan Kardec se o Espiritismo será a religião do futuro, e Kardec deixou bem claro, não, o futuro das religiões. Porque como nós trazemos, nós espírita, mas o espiritismo, porque tem muitos espíritas que não adentram dentro dessa seara. Como o espiritismo traz um conhecimento profundo
E Jesus já tinha nos advertido, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando ele fala do Consolador prometido, que além de relembrar tudo que ele tem falado, iria ensinar todas as coisas, como descreve lá em João 16, traz uma responsabilidade enorme acerca do conhecimento. E, ao mesmo tempo, um presente, uma dádiva da libertação. Porque é através desse conhecimento que nós vamos gradativamente nos libertando, hoje não mais do mundo, mas de nós próprios. Então, principalmente essa visão transpessoal trazida pela veneranda Joana de Ângeles, que é um processo de autolibertação, de nós começarmos a aprender a conviver conosco mesmo e quando a gente aprende a conviver conosco mesmo, nos libertarmos das nossas mazelas, dos nossos preconceitos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas depressões, do nosso pessimismo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, quando a gente aprender a nos libertarmos de nós próprios, automaticamente nós vamos refletir essa luz no mundo que nos cerca. É verdade. Mas vamos voltar então aqui em Jesus. Por que ele é considerado, né, por diversos filósofos, pesquisadores, estudiosos, né, psicólogos, né, como o maior psicólogo da humanidade? Por causa desse ensinamento dele todo aí? Fala pra gente aí. Com certeza, com certeza. Porque por causa da visão transpessoal de Jesus. Jesus é considerado, né, o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta de todos os tempos, porque ele trouxe em seu ensinamento e traz, né, porque Jesus está vivo e próximo de nós, traz o Evangelho, né, essa bússola luminosa, ela traz ensinamentos que, se nós colocássemos em prática, nós não sofreríamos tanto, a humanidade não sofreria tanto se a gente vivenciasse o que Jesus ensinou. Então, Jesus, ele tem essa visão, ele mesmo falou, né, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passará. Porque ele sabia da profundidade desses conhecimentos a qual ele presenteou à humanidade. Então, por isso que ele é considerado, porque é uma visão profunda. Jesus é atual. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente está lendo hoje. Como eu falei, eu fiz uma correlação aí das doenças ou dos comportamentos doentios, patológicos, que pode acarretar uma doença psicossomática, e fiz uma correlação com o ensinamento de Jesus, porque se nós vivêssemos Jesus na sua prática, nós não estaríamos com tantas doenças hoje assolando a humanidade, como vem acontecendo. Isso aqui que você está falando é uma coisa muito importante, né? Assim, de maneira geral, nós, né, dizemos assim, eu sou cristão. Será mesmo que nós somos cristãos? Será que nós fazemos isso aí que você falou, né? Vivenciássemos realmente os ensinamentos de Jesus? Pelo que a gente está vendo, assistindo, né? Em todo momento da Terra, e agora, né? Esse momento que nós estamos vivendo de ebulição, aí, de transformação do planeta Terra, né, dessa violência, de tanta coisa, tantas notícias ruins, corrupções, a gente vê que realmente a gente não está vivenciando isso ainda, né? Porque se tivéssemos, com certeza estaríamos em um outro patamar evolutivo, né? Não estaríamos mais nessa... Mas nós sabemos que estamos na transformação. O planeta está se transformando, não é isso? Para expiações, para o mundo de regeneração. E que isso aí tem que acontecer. Hoje o véu todo está sendo levantado, né? Hoje estão levantando, as sujeiras todas estão vindo à tona, porque a gente sabe que isso é necessário, como Jesus falou, né? Mais um ensinamento de Jesus, né? Que o escândalo é necessário. Mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, quer dizer, tudo que Jesus falou está acontecendo. Não é verdade? E hoje nós estamos vendo essa transformação. Mas a gente, como você falou, nós temos que fazer mais e falar menos, né? A gente faz belos discursos, né? Belas palestras, mas a vivência ainda está caducando muito, né? Está indo muito devagar, não é verdade? Está muito embrionário. Então a gente tem, nós espíritas, temos o espiritismo que nos faz pensar sobre isso, né? Todo o ensinamento do espiritismo, ele é lógico, né? Ele tem uma sequência, ele faz você pensar, ele diz para você,
Você vê, analisa, e aqui que você achar que é bom para você, você absorve. O que você não achar, você... Né? Ou seja, te dá essa liberdade para você pensar e agir. E tudo baseado em quem? No Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como ele disse, ele é mesmo. E a gente acha, porque a gente se diz cristão, que a gente está salvo. Nós não estamos salvos, não. Salvos estaremos se nós seguíssemos, né? Ou se seguir os ensinamentos dele, nos transformarmos, se nos tornarmos pessoas melhores, né? Pessoas de bem, pessoas fraternas, solidárias, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, nos colocarmos no lugar do próximo. Quando nós fizermos isso, realmente nós vamos estaremos salvos, né? Ou seja, estaremos num estado de consciência tranquilo, em paz, né? Mas como nós estamos já no finalzinho do nosso programa, faltam 8 minutos. Então, eu sei que você não poderia deixar de trazer para a gente uma poesia. Então, eu gostaria que você dissesse para a gente uma poesia, com essa sua mente brilhante aí, que eu nunca vi. O Marco fica até assim, né? Como é que esse homem consegue falar tanto e não esquecer de nada? Então, nós gostaríamos que você brindasse a todos nós com uma poesia para nós encerrarmos nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Primeiramente, estar aqui e de dar essa pincelada, né? Acerca das doenças psicossomáticas. Nós vimos aqui que todos nós queremos estar bem, em saúde, do corpo, ter uma vida saudável. Mas temos que observar, olha, nossa mente. Quando a gente fala para nós próprios também. Todos nós também temos as nossas próprias dificuldades. Só que o momento já é chegado para cada um de nós. A grande noite escura dará lugar a uma nova aurora, um novo amanhecer. Só que estamos chegando nesse ápice, nessa ebulição. Queremos encontrar Jesus, mas o que estamos fazendo para encontrar Jesus? Porque quando encontrarmos verdadeiramente Jesus, nós vamos compreender mais o porquê das nossas dores. Porque a dor, na realidade, o sofrimento, é como se fosse uma flecha incandescente que chega ateando fogo na carne de nossas almas. E muitas das vezes, quando maior a dor, maior a mudança. Mas nós não precisamos mais passar por esse processo de dor, de sofrimento, porque nós temos o conhecimento. Agora, só precisamos despertarmos para colocarmos esse conhecimento em prática. E isso se dará nas nossas relações, no nosso dia a dia, nas pessoas. E isso é encontrar Jesus. E isso é amar. Quando pediram para fazer uma palestra sobre o encontro do Mestre, eu perguntei aos amigos superiores como encontrar o Mestre para que a gente possa ter essa saúde do corpo e da alma. Como encontrar Jesus para termos um processo de harmonização interior, para que o exterior, que é o corpo físico, possa estar em sintonia com a luz, com o bem e gozar de saúde e felicidade. E eles me disseram assim: quer encontrar Jesus? Escreva assim: eu quero te encontrar, Senhor, seja onde for. Seja na pureza da água, a de sedentar o viajor nos exércitos da vida, ou na vida daquelas pessoas tão esquecidas. Eu quero ser, Senhor, as mãos amigas acolheram a flor, e acolher os filhos da vida, e embalar no seio fecundo do amor, e ver os rebentos que os céus nos concederem, crescerem, se multiplicarem, compartilhando com eles seus ensinamentos, para nunca duvidarem. Eu quero te encontrar, Senhor, na bruma leve e na brisa refrescante de um amanhecer, e por entre flores de jardins, embalar-me de tua luz, poder me transformar em um raio de sol, para aquecer a frieza dos corações daqueles que não te conhecem e não vislumbram a beleza de teu evangelho que tanto me seduz. Eu quero ser, Senhor, a casa amiga, que pode ser a do caminho, a da beira da estrada, para poder transformar-se em um ninho de amor, Senhor, para poder também te encontrar nos deserdados de toda ordem, os órfãos, os velhos abandonados, os carentes e necessitados, os doentes do corpo e da alma, e assim também lhes proteger.
poder me transformar na veste amiga que tira do frio aquele sem provisão, sem um pão e sem amor no coração. Ah, eu também quero te encontrar, Senhor, nas noites escuras de um mundo em transição e ser como tu és, uma estrela divina que ilumina e que mostra o caminho a seguir. É, Jesus, o lado bom de se fazer o bem é orar por si e por mais alguém. É, Jesus, o amor a si e ao próximo, onde se resume todos os seus ensinamentos. Assim eu poderia ser feliz, porque me serviria de bom instrumento para ver crescer os rebentos daqueles que não têm um lar, que não têm dinheiro para nada comprar e não receberam afeto, por isso não sabe amar. Aí então, Senhor, eu poderia ser sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, seu amigo, e mostrar para eles que tudo que faço eu também aprendi contigo. E isso que é o amor, sentimento sublime que nos livra da dor, do horror e até da solidão, sendo desses desvalidos, tão incompreendido, um afeto do coração. E juntos nos tornaríamos uma grande família, Senhor, agradecendo-te pelo dom da vida, pelas nossas escolhas, por tudo que nos acontece, pois aquele que tem conhecimento da ignorância não padece. E isso para nós espíritas é a nossa grande lição, pois já compreendemos uma lei divina chamada ação e reação. E um dia eu poderei ser como tu és, Senhor, modelo e guia, e podereis dizer a mim mesmo, sou assim porque te encontrei, Jesus. Percorri a minha estrada de Damasco e me transformei, e para sempre serei, como todos vocês que nessa noite aqui estão, um átomo de luz na imensidão, ou uma bela canção, por ter aprendido, Senhor, um dia contigo, que todos nós somos irmãos. Muita paz. Muito lindo. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Fechou realmente. E de tudo nós conversamos, com essa poesia, é que Jesus é o único, né? É o único caminho para que a gente possa chegar à tão sonhada felicidade, à tão sonhada paz que desejamos para nós, para nossa família, para as pessoas, para o nosso planeta, né? Um planeta de paz. Nós queremos muita paz. Mas nós vimos aí, mais uma vez, que o caminho é Jesus. Então, temos que colocar em prática, né, meu amigo? Colocar em prática tudo isso que Jesus nos ensinou. E quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, é realmente. Está tudo ali. Basta a gente ter e querer, ter boa vontade de seguir, de realmente praticar aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos ainda, né? Ainda capengando nisso. Foi muito bom, viu, meu querido amigo? Maravilhoso. Com certeza, hoje nós aprendemos mais um pouco, entendemos mais um pouco e possamos ter uma semana de muita paz, muito tranquila, procurando começando dentro das nossas casas, no seio familiar, né, vivenciar essa paz, esses ensinamentos do Mestre Jesus. Aprendemos no nosso centro espírita, nas nossas igrejas evangélicas, nas nossas igrejas católicas, em todas as religiões. Mas nós temos que praticar, começar a praticar dentro de casa e praticar, né, para praticarmos no trabalho, na rua, no ônibus, no trânsito, em todos os lugares onde nós somos chamados a realmente mostrar se somos cristãos ou não. Semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Cristiane, que vai continuar falando sobre Jesus. Olha o tema, Senhor, o que queres que eu faça? Nós vamos aprender. Jesus, mais ou menos, Jesus vai dizer para a gente o que nós temos que fazer, mas se nós quisermos encontrar a paz e a felicidade. Tá ok? Então que todos tenham muita paz, muita tranquilidade, uma semana maravilhosa. Esse programa vai reprisar durante a semana inteira, até domingo que vem, em vários horários durante a semana. Sábado ele reprisa 2 vezes, de manhã e à tarde, às vezes até à noite também. Então, vai passar muitas vezes esse programa de hoje, para que todos nós possamos, aquelas pessoas que não conseguiram assistir agora ao vivo, e vão assistir a nossa reprise. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco, já no mês de março, um mês de aniversário do nosso programa, 8 anos de programa Espiritismo em Foco, que completa no dia 10 de março. Muita paz a todos e até lá.